né? Quem não quiser expor na rede mundial de computadores, fique à vontade. Boa noite para a turma. Tenho deixado sempre meu e-mail, respondendo sempre aí dentro das possibilidades de tempo, mas tenho respondido. Caso precisem, né? Esperando aqui um pouquinho, vou deixar a turma entrar mais uns minutos. Boa noite, Vera. Boa noite, seu Gerson, Joãozinho, Luiz, Caio e todos os colegas que estão com a gente aí. Hoje é dia 3 de maio, né? 3 de maio de 2021, segunda-feira. Francisco, já conheço. A colega, como é o nome? Débora também está aqui com a gente. Muito bem. Eu vou permanecer aqui, se vocês me permitirem, os colegas que estão aqui, é o Francisco e a Débora, tá? Vou só pegar uma água e já volto, porque depois que a gente começa, né? Não dá para sair. Entendi. Eu também cheguei a escrever alguma coisa aqui. Eu acho que não. Não, assim, na verdade, eu achei que teria mais pessoas, eu achei que a capital seria lá. Bem-vinda, isso lá. Opa, seja bem-vinda. Não. Professor, você vai dar aula aí, vai ficar gravando? Como é que vai ser isso mesmo? Vou ficar gravando até que aqui, né? Esqueci, desculpa. Só um momentinho, pessoal, já vou. É que aqui tem um cabo, né? Acho. Na aula passada, você só veio o Márcio aqui? Pois é, ele falou. Na aula passada era Márcio que estava aqui com a gente. Vou ver se eu consigo passar para o pessoal que está aqui também comigo. Liga só da frente, será? Sim. Sim, é melhor, né? E aí o pessoal que vai estar na gravação, que já estão me ouvindo, estarão depois também, já vai ter o slide. A imagem já está aí, pô, perfeito, né? E a gente pode passar, não precisar nem desse aqui, como eu vou estar aqui com vocês. Eu acho que aqui fica bom até para poder falar, né, com os colegas. Como que é o nome da colega? Desculpa. Stephanie. Então tá, o Francisco, todos estão com distanciamento aí? Todos estão? Não dão distanciamento. Tá, o Francisco, Débora. Pessoal, muito boa noite novamente. Hoje nós vamos começar. Sempre no slide eu deixo aí o meu nome, né? Conjuntamente com a obra base do professor Anderson Schreiber. E hoje nós vamos nós vamos avançar, né? Vou levantar um pouquinho, se não ficar bom a fala, vocês me dizem. E hoje nós vamos avançar na parte da ação, na parte do direito real, mas voltado para o uso capião, né? Vou colocar aqui. Nós estamos trabalhando com a direito civil, direitos reais, né?
Agora sim, acho que o momento, a gente está falando direito das coisas até então, né? Na verdade, a gente vai ter, dentro dos direitos reais, a questão direito das coisas, a questão da posse, que nós já estudamos, e dentro dos direitos reais, a gente vai pensar muito na parte de propriedade, né? Esse slide vocês também já têm ciência dele. Na aula passada, nós diferenciamos, isso aqui é importante, diferenciar reintegração, manutenção e interdito é uma competência importante para nós. Conseguir elaborar a petição hoje é uma habilidade importante, mas teremos no processo civil os procedimentos especiais, chamados ações possessórias. O que eu fiz foi, na verdade, uma introdução, né? E essa introdução possibilitando aí a discussão, tudo certo, obrigado. A imagem tá boa? Tá legal? Tá boa. A minha fica ali pequena. E aqui, então, está um quadro, utilizando como fonte Barroso, das 3 ações de possessórias que nós trabalhamos. Discutindo o esbulho, turbação e ameaça, isso nós já falamos. Estou só dando a recapitulada da aula passada, que é importante. Menos de ano e dia. Lembra, Francisco? Pelés, como é que é? Mais de ano e dia? Aquela dúvida pertinente, né? Então, essa é a ideia principal. Menos de ano e dia, ação força nova, pelo Código de Processo, o Código de Processo aqui traz, né? Aí nós vamos utilizar aquela liminar, né? Que dia desse você perguntar a diferença, eu sigo Marinoni, Nery, de diferenciar liminar da ação propriamente dita, quando tem, das tutelas provisórias. É da tutela provisória, é de urgência e a tutela de evidência. Pensamos já pensamos, né, na força velha, força nova, mais de ano, menos de ano. Questão da competência também, isso nós estamos pensando na questão das possessórias, reintegração e emissão, né? As partes, né? Nome da ação. Esse material, salvo não me engano, eu já disponibilizei, né? Para vocês, foi da aula passada. Então, fundamento legal, não só no Código Civil, mas já pensando lá nos procedimentos especiais, né? O Francisco estava lembrando agora há pouco, já teremos uma turma, né? Para o exame de ordem, já para o ano que vem, né? Já teremos aí uma turma pronta para vir a partir do 9º, né? Então, as turminhas que já estão, eu trabalho com eles, é a turma do Toff, a turma da Rose, a turma do Alex, já estão olhando, ó, qual que é a ação que eu vou, qual que é a segunda fase que eu vou trabalhar, né? Vou fazer lá civil, vou fazer penal, vou fazer tributário, então esse é o momento. E na hora que vocês estiverem praticando, acho que já estão fazendo simulado, né? Estágio simulado, vai estar auxiliando vocês a pensar a estrutura. Que aqui, ó, só voltando aqui, começa na competência, legitimidade ativa, passiva. Preâmbulo é aquela parte. Fulano de tal, qualifica, veio por meio do seu advogado, propor o quê? Ação de reintegração, ação de emissão e desfavor de quem? Fulano de tal. Ou, às vezes, não tem o nome, né? Lembram lá? Zé das Couves, Zé de tal, né? Qualifica, quando dá, porque possessória muitas vezes não dá para qualificar. Tudo isso é preâmbulo. Aí, na sequência, no meio do caminho tem o nome da ação, né, que você vai colocar, se é reintegração de posse, se é emissão na posse, para a gente ver o interdito. E os fundamentos, de fato, eu tenho que falar da posse, da turbação, do esbulho. O direito, olha lá. Isso aqui é importante. Caiu uma ação possessória, se for fazer civil, já tem que ter uma ideia. Onde que estão os artigos do Código Civil? Do Código de Processo. 2 artigos. Assim. Ah, tem súmula? Tem. Cita, transcreva. Na hora da gente praticar as ações de processo, aí é hora de você pensar dessa forma sistematizada. Competência,
legitimidade ativa, procedimentos. Qual que é o nome da ação que a maioria fala desse jeito? Legitimidade passiva. Fato, fundamento legal, e aí tem que fazer o quê? Se tiver liminar, tutela provisória, tem que fundamentar, tem que alegar. No exame de ordem você tem que abrir um, né? Eu brinco falando na peça do exame de ordem, que é um feijão com arroz, uma batatinha ali, é o básico. Para você tirar, a nota é 5, 3,5, 4, somando com mais a dissertativa está avaliada, né? Fazer pedido, pois olhe com calma esse material. Eu tirei do Barroso lá, falando da concessão da liminar, citando o artigo das liminares. Aqui você vê que não é artigo de tutela de urgência, não é artigo de tutela provisória. Essa é a diferença que a gente faz, pelo menos seguindo essa linha doutrinária, né, de Marinoni, de Nelson Neri, até mesmo do Humberto Teodoro, né? Procedência, o que eu quero? Reintegração? Não. Manutenção? Aí você vai falar. Condenação por honorários, provas, né? Aqui é interessante lembrar aquelas questões, se tem vários no polo passivo, né? Se não tem o nome ali das pessoas que estão lá, isso nós discutimos. Acho que é interessante lembrar que aí está aqui, ó, prioridade de tramitação, citação dos réus que foram encontrados no local, Ministério Público e Defensoria, se tiver hipossuficiente. Geralmente tem, ação processual, você trabalha muito com isso, né? Antes de analisar a tutela, né, o pedido propriamente dito, falar da tutela lá, de urgência, por caso, ou da própria liminar, né? Apagar a luz aí fora, não, né? Aqui já está falando também do interdito proibitório, que é aquela questão, né, da ameaça, né? Mesma coisa, competência, vocês vão estudar no processo civil quando for de bens imóveis, a regra geral, né? Mesma coisa do imóvel. As partes, está aqui no preâmbulo qualificação. A ação aqui que é interdito proibitório, aí lembra do quadro acima, né? Reintegrar escuro, manutenção de turbação, né? E o interdito proibitório, na verdade, é aquela ameaça, aquela inibição, né, que você quer realizar. Você fala proibir, fala, excelência, ele está na iminência, está para causar ali uma turbação, um esburro. Isso nós vimos na aula anterior, né, passando rapidamente só para relembrar, e depois eu peço que você faça essa revisão. Quem está hoje, quem vai estar depois, pega e faça esse raciocínio. No final do nosso semestre, se tiver algum tempo, a gente faz uma ação, né, pensa ela, escreve, né? Mas nada fugirá dessa sequência aqui da sistematização, né? Para fazer pedido, os requerimentos também da ação. Nós vimos também na aula passada a questão, aí iniciamos, na verdade, a falar sobre propriedade, né? Aí nós falamos, como é que se adquire os direitos reais? E uma das formas de aquisição é a propriedade. E aí nós pensamos, já no 1227, que é importante você anotar, só adquire com a transferência dos bens imóveis, lá no registro, né? Esse artigo aqui vai ser certeza numa avaliação, né, objetiva, dissertativa, sempre cai. Exame de ordem, se vocês pegarem, sempre vai estar lá a parte aquele velho jargão, né? Quem não registra não é dono. Então não adianta ter contrato de gaveta, contrato de compra e venda, escritura pública, não adianta. Tem que levar a registro no cartório de imóveis, certo? Isso é importantíssimo, está aqui os artigos, né? 1227 é o primário, vocês já anotaram. Isso para falar de posse, falar de propriedade, né, tem que ter esse conhecimento. Não vamos fugir. O 1228
eu até trago na sequência, olhando um pouco do Flávio Tartucci, né? Eu gosto também dele trabalhando com vocês. O 1228 a gente usa desde o primeiro dia. Quando eu falei de posse, é possuidor, aquele que possui um dos poderes da propriedade. Usar, dispor. O direito de reaver é direito de propriedade, não é posse, né? Essa é uma imagem de Tartucci, do Flávio Tartucci, 2020. Ele gosta de criar aquelas lembretes, né? Seria o Glück, que ele chama lá, umas ideias de usar o fluir. Isso aqui são poderes do proprietário. O que ele pode fazer? Ele vai utilizar, usar daquela sua propriedade, ele pode reaver, buscar, reivindicar, usar, utilizar ou alienar. Então, ele faz esse raciocínio aqui com os poderes do artigo 1228. Anote esse artigo, volte nele. Falou de posse. Possuidor é quem tem um desses poderes. Falou de propriedade, domínio, tem que estar aqui no 1228. De tantos artigos que vocês estudarão ao longo dos 5 anos, pessoal, eu sempre oriento meus alunos, os artigos da noite, do dia, eu estou de manhã para a turma, enfim, pegue e anote para você ir relembrando, né? Parou, estudou, revisão. Parou, estudou, vá de meia, tem que utilizar. Eu gosto do Tartucci também para as nossas aulas. Aí nós falamos desses elementos, né? Diferenciando a ação reivindicatória. Então, aqui o momento é assim. Nós falamos em ações possessórias, reintegrar, emissão e o interdito. E aqui eu quero que você diferencie da chamada ação reivindicatória. Então, se você sair daqui hoje, olha, então, se eu tenho posse dentro daquela situação que eu li, é para discutir posse. Então eu tenho que saber se é espúrio, para ver a reintegração, se é turbação, ficou só lá na perturbação, para emissão, ou para manutenção, ou se é o caso, né, de uma verdadeira ameaça ali imediata. Não, mas eu li o caso e está falando de propriedade. Ele tem propriedade, é melhor, não está discutindo posse, propriedade. Então, você vai entrar, vai mover que tipo de ação? Nes, eu quero chamar de ação pelo procedimento comum. Pode ser? Pode. Só que como a gente já está diferenciando os nomes, vamos utilizar também, chamar reivindicatória. Então, aí na aula passada, eu fiz um raciocínio com vocês, pensando essa ação reivindicatória. Né? Conceito, os elementos que constituem, né, a propriedade, a ação reivindicatória, ativo. Quem que pode propor essa ação reivindicatória? Só quem tem o quê? Propriedade, né? Se ele tiver lá o imóvel registrado na matrícula do imóvel, o nome dele, ele pode propor executar aquele documento, né? Essa é uma forma que a gente vai ver, né? Ou no caso do uso capião, que a gente vai dar continuidade, adentrar hoje nas ações de uso capião, né? Que é muito interessante, todas as aulas que eu trabalho com os alunos, saem vários questionamentos, né? E que a gente não vai esgotar tudo num dia só, a verdade é essa, mas vamos começar. Então, hoje eu gostaria muito que você tivesse essa diferenciação. O que é a ação possessória e o que é a ação reivindicatória. Qual é a nossa competência, né? Eu vou ler o caso, falou de posse, eu vou ter que ver as ações. Falou de propriedade, aí ficou tranquilo. Falou propriedade, só tem uma. Qual? Ação reivindicatória. Ok? E ela nasce no 1228, falando que pode reivindicar. Daí que surge o nome reivindicatório. Ok? Isso nós vimos na aula passada, rapidamente relembrando com vocês, né? Aí nós praticamos, vamos dizer assim, a prática que eu digo, uma visão da petição da reivindicatória. Aliás, eu posso chamar ela de ação reivindicatória com pedido de tutela previsória de urgência de natureza. Pode. Peguei a mais comum lá, Scavone.
Cavone é uma obra que eu gosto de trabalhar também na prática de civil, né? Gosto dele, gosto da Tartucci, da Fernanda. Né? E aí nós pensamos rapidamente, falamos, ó, caso concreto, você vai ter que ser o juiz competente. Ah, não tive processo civil, tenho uma noção de teoria geral, competência quanto à matéria, função, território. É o momento que você fala lá. Ah, eu estou estudando, não é para falar mais excelentíssimo, agora senhor juiz de direito, cria um padrão para fazer o exame de ordem. Cria um padrão, o que você tem que saber é que aqui nós estamos falando da competência. Dentro do processo civil, a função jurisdicional, ela é, vou usar o jargão, limitada pela competência. Então, muitas das vezes, aquele julgador, ele tem a função jurisdicional do Estado, ele é um juiz estadual. Mas a competência dele é para cível. A competência dele é uma especializada de direito agrário. A competência é de direito bancário. Vocês estão entendendo? Então, é esse momento aqui que você está falando de competência. Legitimidade ativa qualificada. No caso aqui, está tratando o quê? Discutir propriedade. É uma ação reivindicatória. Então, eu vou passar uns casos para vocês, vou deixar lá na plataforma como exercícios complementares, tá? Vou deixar lá questões objetivas e umas subjetivas, para vocês pensarem. Cada caso, se é possessória, se é ação reivindicatória, tá? E aí usem esse raciocínio aqui sistematizado. Legitimidade, competência, legitimidade ativa, nome da ação, legitimidade passiva. A matéria de fato, nós vamos tratar sempre de propriedade, tem que ver se... Exame de ordem gosta mais das possessórias, para saber se você sabe diferenciar se é reintegração, manutenção, entendeu? Mas se cair o caso falando de propriedade, para reivindicar, para, né, reaver a propriedade daquela pessoa que está lá, então aí na hora dos fatos você vai ter que discutir de onde que saiu essa propriedade. Se for exame de ordem, ele vai falar, olha, tem matrícula do imóvel, né? Tem como comprovar ou envolver o uso capião que a gente vai ver hoje, que é uma forma originária de aquisição de propriedade, né? Então, é o momento de narrar os fatos. 2, 3 parágrafos ali, 5 parágrafos, mais ou menos, de 5 linhas, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão na hora dos fatos, né? Se tiver cadeia sucessória, quem recebeu de quem, né? Às vezes não tem toda essa informação, né? Fundamento legal no Código Civil, a gente já viu, o 1221. Ah, Inês, quero citar o 1200, pode. Tem que transcrever. Se tiver espaço, tempo no exame de ordem, transcreva. Se não, você vai ter que citar pelo menos o artigo, né? Fundamentar a tutela, né? Como aqui na reivindicatória não tem uma liminar, nós vamos reivindicar o quê? A tutela provisória. Você não lê lá no 1228 que ele tem direito a liminar? Não tem. Por isso, fundamento aqui o quê? A tutela provisória de urgência. Professor, diga. Então, nesse pedido de tutela aqui, ele já vai buscar os conjúris e o perigo de demora nessa do 300? Na tutela do 300, a gente fala mais do direito, né? Do direito. E da urgência em ter a reivindicação, caso aí, sob pena de, aí você vai dizer por que da urgência em reivindicar. Porque o fundamento vai ser na tutela provisória de urgência. Hoje ela subdivide. A urgência é mais prática. A de evidência é quando a decisão está contrariando, ou o ato está contrariando matéria simulada, matéria... Então, a urgência é o fundamento hoje da maioria das nossas tutelas. E a urgência é o perigo que você tem caso não seja concedido. Então, nós não fundamentamos regra na tutela provisória a ideia de fumo boniuris e perigo de demora, que é um fundamento das liminares, né? Lá por exemplo, das possessórias.
lá do mandado de segurança, lá da ação civil pública, que são leis, tem propriamente a liminar, né? Então, aqui se busca, olha lá, tendo em vista que o autor não possui local para residir, concessão de tutela, lógico, você vai ver o caso a caso, né? Mas tudo vai envolver a urgência pretendida. No momento hoje que a gente está tendo falado muito da questão da obrigação de fazer, na questão das cirurgias, na questão da internação, né? Você evidencia a urgência, né? Que a pessoa tem que ser internada sob pena de vir a falecer. Então, aqui também você vai ter que ver essa urgência para poder fundamentar. Para a prova de exame de ordem, abrir, né, um tópico para 2, 3 parágrafos ali, 2 parágrafos no máximo, você fala, olha, preciso da tutela para isso aí, quem está olhando, fala, ele sabe que na ação tem que ter o fundamento e fazer o pedido. Então, o principal aqui é não se esquecer, quando tiver a necessidade da urgência, ou caso lhe trouxer, de você solicitar e fundamentar. O estudo dela é no Código de Processo. E a turma do sexto que a gente vai trabalhar, a gente vai fechar, não vou dizer fechar, mas parte do estudo vai ter que trabalhar com tutela provisória. Tanto antecedente, cautelar, né? E aí tem que fazer o seu pedido na ação reivindicatória, nós já pensamos tudo isso, né? Passar rapidamente. O que eu quero aqui? Opa, quero reivindicar o bem. Mas eu perdi o bem, tem que ser reintegrado, né? Vou me manter né, no meu direito ali de posse, não só propriedade, porque eu estou discutindo aqui a reivindicatória, né? Fechamos, aí tem citação, eu cito os artigos para depois vocês se localizarem, né? O que é a citação? Chamar aqueles que estão no polo passivo para integrar, né? Desculpa, a relação processual. Então, essa parte aqui, não se preocupe, porque é uma visão do processo civil. Estou só mostrando para você, aonde que eu uso o conhecimento da propriedade num caso concreto. Vou usar numa ação, e nessa ação eu tenho que ter o conhecimento do direito material, do direito civil, de olhar para o 1228, mas saber e ter a habilidade de estruturar a minha peça, minha ação. É isso que eu quero que vocês entendam. Depois você vai estudar só citação, intimação, os atos do processo civil, né? Mas não custa nada agora a gente já começar a entender que eu vou precisar desse conhecimento, né? Audiência, né, se for o caso, ou você já pode dizer que não tem interesse, tipo de provas. Geralmente aqui são provas documentais, periciais, né, quando fala de propriedade. Questão de posse, você tem muita questão testemunhal, né? Dá valor à sua ação, regra o valor do imóvel, no exame de ordem você não vai assinar, né? O advogado fecha. Então, foi a ideia que nós fizemos lá da reivindicatória. Mas vamos, né, adquirir propriedade. Já vimos os artigos 1227, a ideia do registro do imóvel, e qual é o modo de aquisição que nós vamos pensar hoje, e na continuidade. Uso capião, né? No código anterior do atual de civil, que a gente está estudando de 2002, o código anterior falava o uso capião. E aí o Flávio Tartucci faz toda uma discussão dessa do masculino. Hoje nós usamos o feminino. No Código Civil, no Estatuto da Cidade, né, Constituição, então, a ação de uso capião, ok? Mas tem toda uma discussão para a questão do nome, né? O que eu quero é que você entenda, a gente tem uma noção de uso capião e vamos ter agora um conhecimento maior, depois olhar as outras espécies, né, para adquirir propriedade. Uso capião também conhecido como o quê? A gente vai ver o termo, né? Prescrição, né? A gente vai ver essa terminologia já aquisitiva, né?
Tudo depende de um prazo, de um tempo. Lá no finalzinho eu utilizei um organograma do Flávio, do Tartucci, que eu gostei também, né, e do Lenza e dos outros, que ele faz aquela chave do ordinário, extraordinário, rural, urbano, questão dos prazos. A gente vai ver que os prazos ficam simples quando a gente coloca ele estruturado. Mas tudo depende do tempo. A Constituição fala que eu tenho que dar uma função social à propriedade. Eu tenho que ter essa função social, a família, né? A constituição da família. E é isso que nós vamos pensar no uso capir. A gente brinca, né? A gente brinca, às vezes, falar em uso campeão, mas não é brincadeira, não. Nesses mais de 20 anos, às vezes a gente vai lidar com as pessoas, na conversa, a pessoa mesmo acha, olha, mas eu já ouvi falar, tem direito, né? Eu estou aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, é o lapso de tempo que nós vamos pensar hoje. Propôs a ação de uso capião, e aí há uma discussão aberta, que não, mesmo que não haja ação, mas em defesa, se aquele reconhecimento da improcedência, por exemplo, da reivindicatória da outra parte, e eu alegando uso capião, já estaria aquela decisão favorável a mim? Vamos pensar. Hoje eu quero só pensar na ação, eu quero propor a ação de uso capião. Ok? Então, tem todo um regramento, tanto pela ação 6969, lá de 80 a 81, que fala de uso capião agrário, né? A gente vai ver o Estatuto da Cidade, existe todo um regramento. Mas a ideia principal é excelência. Sim, fulano de tal, qualifica, vem por meio do seu advogado, propor a ação do uso capião. Você vai falar, esse uso capião, ele é ordinário? Ele é extraordinário? Ele é constitucional, como a gente chama, urbano, rural? Em desfavor de quem? Né? Ah, eu sei que aquela área, pesquisei, fui lá na matrícula, era de fulano, eu chamo fulano. Todos os limítrofes da minha área, quem que está ao norte, ao sul, eu tenho que chamar para aquela ação. Eu tenho que ter uma... Né, hoje, com o GEL, a gente faz um desenho de toda a área que vai ser objeto do uso capião. Então, isso é muito importante. Documentos. É o Estado, o município, eu tenho que chamá-los. Por quê? Pode... Pô, excelência, será que essa área está com débito junto ao Estado? Será que está com débito muitas vezes junto à União? Então, existe todo um trâmite, né, para se fazer, para se chegar a essa sentença. Mas a ideia hoje é chegarmos à sentença. A primeira coisa, o uso capião é um modo originário, já falamos na aula passada, isso é importante. Existem dois modos para adquirir propriedade. E a primeira que a gente vai pensar é o modo originário. O que é originário? Não foi transferido de um para outro com documento, não teve transação, compra e venda, escritura, contrato, não tem nada. Ele está lá na posse, a gente vai ver mais de 10 anos, com determinado uso capião, e ele vai requerer. Ah, me avisa aí, por favor, que eu entro aqui. Por isso que às vezes desculpa. Me avisa aí, meninos. Boa noite, pessoal. Desculpa, não estava vendo vocês. É que eu vou passando ali e acabo... Aí vocês me avisam, tá? Essa aqui é uma pergunta, certeza, em qualquer questão. Uso capião, marca a alternativa correta. Modo derivado de aquisição de propriedade. Modo originário de aquisição de propriedade. E ele vai falando. Então, repito. Não havendo transmissão, um exemplo de aquisição originária é o que nós vamos pensar hoje. O indivíduo torna-se dono, está fazendo sua, sem que tenha sido transmitido por alguém. Então, vamos imaginar alguém dentro de uma área e diante de um lapso de tempo, absorvendo o rural, a gente vai pensar, né? A gente vai ver que até o indígena pode fazer uso capião, pode propor. A gente vai ver a sequência. Uso capião extrajudicial, nos cartórios, quem entrar aí,
a Noreg, vai ver que tem o usucapião extrajudicial. Posso ir ao cartório levando o rol de documentos, que seria para ação de usucapião, e com aquele rol de documentos, com as partes ali sendo notificado, participando, eu ter meu registro na matrícula dele. Então, nós vamos ver todas essas espécies, tá? Mas hoje, a ideia originária. Ah, mas quem que vai ser o derivado? Para adquirir a propriedade derivada. Então, a gente vai ver. Cessão, contrato, né? Vai ver. Para pensar assim, é derivada porque deriva de alguém. Alguém me passou aquela propriedade. Essa é a ideia aqui. Resulta de uma relação de negócio anterior, proprietário com adquirente. Transmissão do domínio. Usucapião originário, não tem transmissão. Fiquei na posse um lapso de tempo e entrei com a ação para ter o direito. Originária, ninguém me transferiu nada. Derivada, quando há essa transferência. Então, aí nós vamos estudar essa aquisição, né, por meio de contrato, transação judicial, extrajudicial, enfim, né? Falamos disso na aula passada também, mas estou só rapidamente recapitulando. É uma pergunta comum nas questões, né? Derivada, aquela transmissão de causa morta, transmissão imperdível. Isso, alguém passando para alguém. Professor, libera aí. Passar até os vícios daquela propriedade para o herdeiro, né? Sim. Nós vamos ver, na usucapião, por exemplo, tem algumas limitações dentro da... Pode ser utilizada, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, o usucapião urbano, a gente vai ver aquele até 250 metros quadrados, essa sucessão exigir que eu estivesse lá também morando com o falecido, para poder aproveitar, né? Mas ela é taxativa. Tá liberando aí, professor? Tá ouvindo quem? Tá liberando aí? Estou ouvindo. Libera para mim aí, professor. Quem? Hã? Libera para mim, que eu tô em dois aqui, porque eu tô descarregando um. Já liberei todo mundo. Liberar quem mais agora? Eu, Joãozinho. Joãozinho, você já está liberado aqui, Joãozinho? Não, vou entrar em outro, professor, porque meu um tá descarregando. Ah, mas entra aí então, que aqui não tem mais ninguém. Uai. Vamos ver. Tá todo mundo aqui, ó. Pode ir entrando aí. Tá. Tranquilo até aí? Sim. Ele fala que tá saindo na olho, eu não entendi. Ah, sai lá em cima. Ah, porque tá ligado aqui. Da usucapião. Essa parte nós vimos. Também é chamada de prescrição aquisitiva. Olha, a gente vai ver um monte de usucapião ordinário, extraordinário, constitucional, rural, avanço, sim. Só que outro nome que é dado à ação de usucapião é prescrição aquisitiva. O que é isso? Prescrição me lembra o quê? Tempo, né? Prescreveu a ação, vocês vão ver isso a vida inteira. Ah, se prescreveu, então extingue, né? Então a ideia aqui, na verdade, é um lapso de tempo para aquisição de propriedade. Devido ao elemento tempo, como está aqui, né? Prescrição aquisitiva, regulada no direito das coisas, é modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais. Exercício continuado ali dentro da posse. Deixa eu ver se tem mais algum colega aqui, não? Deixa eu só desativar o som para não dar nenhuma interferência, ok? Professor, tá dando retorno de algum som aí, tá bem ruim. Sim, agora acho que tá ok, né? Que tava dando um retorno aí. Tá ouvindo bem?
Tá ouvindo bem, Caio? Ok? Sim, agora ficou sem retorno. É o quê? Princípios. O principal deles, direito, função social da propriedade. Esse aqui é o principal deles. Por que que nós temos no direito civil a possibilidade de ficar no determinado imóvel, pode ser rural ou urbano, por um tempo, e a partir desse tempo eu poder falar em requisitá-lo? A ideia principal é essa. Função social de propriedade, né? Essa questão da segurança e estabilidade da propriedade, né? E a aquisição ali, até se provar, né, vamos dizer assim, se há ou não domínio. Mas a ideia principal do campeão, eu não sei se está tendo interferência aqui. Eu já cancelei. Estão ouvindo bem? Quem levantou a mão? Daqui a pouquinho eu já vou ver as dúvidas, pessoal. E aí já vou discutir com vocês. Anotaram aí a parte da função social? Isso é importante para nós, hein? Utilidade social. A básica é essa, que nós vamos ver na Constituição, tá? Professor, dá um exemplo lá daquele, vamos supor, se um imóvel está alugado, né? Pode falar. E a pessoa parou de pagar, e ela ficar por um tempo nesse local. Isso também não vai entrar, porque nessa hipótese eu tenho já um contrato de locação, né? Mas se não tiver Se não tiver o contrato de locação, e ele pegar, um terceiro, não um locatário, um terceiro, vai lá, abre e começa a ficar lá dentro. O locador nem, né? O proprietário, na verdade, nem está desconfiado. Mas se for em decorrência do contrato de locação, aí não. Porque aí a gente vai ter uma relação em que justifica eu entrar, pode ser com uma ação de despejo, né? Se eu tenho um contrato por inadimplência, uma ação reivindicatória, se eu sou proprietário e ele não sai do imóvel, né? A ideia aqui é eu ter uma área de terras, ou plano rural, na verdade imóvel, em que a pessoa que é proprietária ou que tinha uma posse, simplesmente o quê? Não reivindica, não busca a sua posse ali, né? Então, por isso que quando a gente estudou a posse lá no início, sempre a gente entendeu. Posso até utilizar da autotutela. Lembram-se? A autotutela é aquele que está com a melhor posse de pegar e protegê-la daquele que tenta invadi-la, que tenta turbá-la, que tenta esburá-la. Então, aquele que nada faz e o tempo passa, o que vai acontecer? Nós vamos ver que eu tenho que dar uma destinação àquele imóvel. Eu tenho que ter, por isso que fala em função social, né? Daquela propriedade. Se ninguém reivindicar, se nada acontecer, e ele começar a dever, por exemplo, um imposto rural, o Estado, a União, pode chegar e pegar aquele bem. E vai tomar posse daquele bem, por a leilão, por a venda. A gente vai ver uma situação como essa. Chega ao limite daquela propriedade ali, né? Ninguém mais tem interesse por ela. Aí, dependendo, pode ser o município, pode ser uma dívida, um imposto municipal, IPTU. Vocês estão entendendo? Só que eu estou chegando no limite, né? Porque geralmente sempre tem, às vezes tem alguém de interesse ali, né? Eu acho que a colega falou ali, acho que ela falou da posse precária. Então, o que acontece? Tinha um contrato de aluguel lá, a pessoa morava e pagava. Ele falou em pagar aquele aluguel, certo? E o dono, se você não fez questão, nenhuma ficou para lá. E aquela pessoa ficou agora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu acho que se passar algum tempo, quem sabe 10 anos,
Se o dono não manifestou interesse, será que ele localizou uma posse mansa e passiva? Depois, Isso. Até quando estava o contrato, ok, mas depois que terminou o contrato, começa uma posse mansa e passiva. É um ato precário, né? Seria uma posse injusta, mas se o dono não se manifestar. a gente vai ver, por exemplo, a única que exige a boa-fé, aqui, que é justo de boa-fé. As outras não tem. Mas é uma situação assim, naquele momento, tem contrato, tem locação. Ah, passou 10, 15, bom, aí 10, 15, 20 anos e ele também não pagou mais nada. Podemos pensar numa ação de usucapião. Mas tudo vai depender do lapso de tempo. Porque sempre quando eu tenho uma relação contratual, eu tenho que ver qual é a disposição daquele contrato. Muitas das vezes o contrato de locação não gerou inadimplência, mas anualmente, será que tinha cláusula dele ter a sua contratação imediata ou automática, independentemente de uma nova? Sabe esses detalhes? Mas o raciocínio está certo. É tipo assim, ficou lá e ninguém requisitou. Né? Ninguém moveu uma possessória, uma reivindicatória. Quais são as espécies que eu quero que vocês anotem que a gente vai estudar hoje? Anote aí. Então, nós vamos pensar na usucapião extraordinário. Nós vamos pensar no usucapião ordinário, especial ou constitucional, que eu vou subdividir em rural, urbano. Aí depois eu vou falar de uns aqui que está no meio do caminho, mas eu acho que é interessante saber, pelo menos, que existe, né? Dentro lá do usucapião. E vamos fazer a sequência. Depois fechar o raciocínio aos poucos, né? Usando Lenza, aqui fica também a divisão interessante. Usucapião, espécies, imóveis. Mais fácil, os móveis, né? Extraordinário, ordinário, o especial ou constitucional subdividido em rural e urbano, urbano subdividido em individual, coletivo, familiar. Aí a gente vai pensar alguma coisa aí do indígena, pelo menos para ter uma noção que existe essa possibilidade. Principais, extraordinário e ordinário. Bem-vindo nas avaliações também, o constitucional. Ok? Então, o indígena eu não vi muitas questões, não, mas eu deixei ele para a gente pensar, porque ele veio pelo Estatuto do Índio, né? É possível. Sim, A grande área de terra, se alguém malteia, se aloca aquela área de terra, você não faz questão de ficar lá anos e anos e anos, ele pode é que, na verdade, você vai ver que é individual, né? Porque você pode ser proprietário de uma grande área de terra, se você não tiver uma fiscalização, nem você sabe o que está acontecendo lá no fundo. Só que isso aqui é interessante, porque o Estatuto, ele individualiza. Né? É o índio individualizado, não ele coletivo. E o índio também, uma visão indígena individualizada mesmo. Sim, até ele não pode também usar o capim, uma terra indígena. Mais fácil também. Tem alguns detalhes que eu falei, vamos destrinchar, porque eu acho que o campeão é interessante para o exame de ordem e para tudo. Então, eu acho que é legal a gente pensar, a gente vai pensar bastante. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar no extraordinário, né? Tem artigo, Enéas? Tem artigo. Pega aí, 1238. Já pega seu Código Civil aí. 1238. Vou pegar aqui, vou colocar para a turma que está aqui. Esse é o outro campeão? Extraordinário. 1238. Analisaram aí? Sim. Olha lá.
Tudo começa nesse artigo, né? Nós estamos no Código Civil, na parte da uso capião. Aqui em cima, você pode marcar texto, porque na segunda fase vocês estão com o código em mãos. Lógico, se você for fazer penal, você não vai nem olhar isso aí, né? Vou fazer tributário. Também não. Civil, né? Constitucional, porque aí constitucional pode mexer um pouquinho aí com as ações, né? Então, nós vamos pensar a partir daqui, ó, da aquisição de propriedade imóvel. Qual que é a primeira espécie que a gente está vendo aí? Os capião. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquirir propriedade, independente de título e boa-fé. O único que vai exigir isso, no final das contas, vai ver que é o ordinário. Mas calma. Podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro do cartório de registro de imóveis. Já digo mais. Gratuitamente. Então, vamos lá. Então, aí nós vamos começar a destrinchar, né? Então, primeiro, qual é o fundamento legal? Isso é bem importante. Depois a gente vai localizar o constitucional, aí vai ter fundamento na Constituição, no Código Civil e no Estatuto, que é uma outra lei extravagante, que é o Estatuto da Cidade. Hora ou outra a gente dá uma olhada nele. Vamos lá, extraordinário. Qual que é o prazo, lapso de tempo? Qual é? O maior deles, 15 anos. O menor deles, 2. E depois nós vamos ver, tá? Imóvel. O imóvel é 3. E pode reduzir-se em 10. Opa! Se ele fizer o quê? Moradia, obras ou serviços de caráter produtivo. Lembram da função social da propriedade? É que quando eu falo em uso capião, toda vez os alunos lembram de invasões, grandes invasões. Não é só isso. Não é só aquelas grandes áreas. Pode acontecer realmente. Uso capir pequenas áreas, né? A gente vai ver até 50 hectares na área urbana, até 250 metros quadrados na área urbana, 50 hectares, na área urbana, 250 metros, na área rural, 50 hectares. Mas calma, aqui nós estamos falando, aqui a gente não está falando em hectare nada, a gente está falando só o quê? Tempo. Então, se eu fiquei lá 15 anos lá, ninguém questionou nada, ninguém moveu ação possessória, nem reivindicou, eu posso propor uma ação para aquele imóvel? E se você demonstrar que tem moradia, pega aí o parágrafo único, olha lá, marca texto dele. Prazo, que é 15, fica quantos? 10, se o possuidor houver estabelecido no imóvel moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviço de caráter produtivo. Estou utilizando aquele imóvel. Então, eu tenho 1.238, conjuntamente com o seu parágrafo único. Então, é extraordinário. Não se preocupe ainda em marcar os anos, o lapso de tempo. No finalzinho vai ter a revisão e eu vou destrinchando lá para ficar bem clarinho. A ideia agora é só você ter a liberdade de, né, se situar. Ânimo de dono, contínua, mansa e pacífica. Lógico, se eu tiver uma reintegração de posse, vai ser mansa? Não. Né? Aí torna-se algo que questionado. Busca da lei da... Né? Atenção. Não preciso de justo título. Eu não preciso de contrato de compra de nada, não preciso de nada. A única coisa que eu tenho que provar é que eu estou lá por 15 anos ou 10, dependendo da situação. O que é a boa-fé? Essa questão se eu fui violento, se eu fui lá clandestinamente, não interessa também. Interessa que eu estou lá pelo lapso de tempo e consigo provar isso. E ninguém me questionou. Professor, o máximo é 15, né? E o mínimo? Então, das ações de capião, a gente vai ver um que é de 2 anos, tá? Mas o máximo que a gente tem é 15 anos, mudando dos códigos anteriores. O código anterior que foi só. Importante, ó. Sem justo título e boa-fé. Então não tem que me preocupar. Se o seu Raimundo, o seu Zé Barba, o seu Zé Grilo nos procura
Você não vai preocupar, você só fala assim, quanto tempo que você está lá? 15 anos. Não, tem, às vezes ele fala, não, tem mais de 20, não. Quanto tempo que você está lá? Ah, tá bom, eu tenho lá os vizinhos, me conhecem há 10 anos. Mas você mora lá, mora. Ah, opa. Acabou. Quem que está à sua frente? Fulano e tal. Lá não, lá no Rio e tal. Se localiza. E aqui eu coloco de maneira, né, destrinchada lá. Sem interrupção, independente de título e boa-fé, declarando por sentença. Declarou por sentença, leva para o cartório, mas está lá o comando, né? Caminha ao cartório para registro. Então, aqui o que você vai fazer? Pega seu código, põe aí no 1238. Uso campeão extraordinário. Já escreve aí. Retomando as aulas. Sala de aula, né? Retomando as aulas em sala. Os colegas que estão aí, já eu vejo as dúvidas, tá? Coloque aí na mensagem, que aí eu dou um tempinho no final e leio, e aquele que levantou a mão, anote aí também na mensagem. Só para eu não perder a sequência, e aí eu ficar indo e voltando, né? Perdendo aí o raciocínio da maioria. Todos anotaram? Quem está aí também em casa? Olha lá. Volta lá no 1238 do CC, civil. Uso campeão extraordinário. Perfeito? Então, se eu perguntar o prazo dele, poderá ser de 15 ou de 10 anos. Quando ele vai fazer o registro ele precisa, se ele tiver dívidas, ele precisa ficar todas. Tudo será discutido na ação de uso campeão. Ele tem que comprovar IPTU, se for rural, tudo. Não caso, se tiver atrasado. Ele vai pagar de fazer todo. Para sair a sentença, tem que pagar tudo, senão não sai sentença. Aí você vai ver assim, mas o som de uso campeão demora mais 10 anos. Demora se você não pagar, se não tiver os custos, o recolhimento. Se não conseguir os limites para chamar. Até porque o professor Romano lá fala que ele deve possuir como seu um imóvel. Quem possui como seu, sim, tem que ter o ônus e o ônus. Então ele tem que arcar com todas as custas. O que a pessoa faz, né? Ele já começa, coloca energia, já está no nome, já vai no nome dele. O PTU, ele vai lá, se inscreve, quando onde você mora. Se você fez, eles assim que eu digo, tem uma indústria de posse de Mato Grosso. Não sei se tem indústria. O que eu sei é que a gente consegue ter ações que a pessoa tem todos os requisitos. E eu vejo que a maioria tem energia, tem água, tem construção e tem plantação. Tem habitualidade, tem vizinhança. E nenhum vizinho questionou que a terra era dele. Né? Então, tem todos os requisitos certinhos, só espera o prazo. Então, e o principal é a moradia, eles estão morando lá, né? Então, regulamentação, né, mais comum e conhecida pelo ânimo de dono, continuidade, ele só exige prazo. Você vê que ele não fala de espaço, tamanho, não está falando nada disso. Não necessita de justo título como afirmei, nem sequer são presumidos, né? Posse trabalho, né? Tem muitos nomes na ação de uso campeão. Eu procurei colocar os que a doutrina usa muito, né? Construção de residência, quer se concretize investimento de caráter produtivo ou cultural. É o parágrafo único. O 1228 é uso campeão extraordinário, CAPT. O parágrafo único é uso campeão extraordinário, ok, mas ele tem 10 anos. E aí os doutrinadores gostam de dar nome. Então eu fui colocando aí. Alguns chamam de posse-trabalho. Ou seja, ele utiliza aquele imóvel, não só como moradia, mas muitas vezes ele pode também prestar ali, né? Se eu utilizar esse caráter produtivo, alguns falam cultural, né? Então, às vezes, é interessante anotar esses nomes. Porque a primeira fase, marcar X, às vezes vem com esse nome.
usucapião, posse e trabalho. Pode ser por 10 anos, desde que tenha eles têm lá a habitualidade no imóvel, né? Pode-se comprovar por meio de tributos, né, que eu estava falando, obras, serviços, construções, né? Isso aqui nós estamos pensando nesse parágrafo único, ó, que reduz para os 10 anos, estabelecido que no imóvel sua moradia ou obras ou serviços produtivos. Que então, uma das formas de você demonstrar isso pode ser os tributos que eu falei, energia, né, água. Usucapião extraordinário, que alguns doutrinadores chamam lá dos 10 anos de posse e trabalho. Ok? Tem aí? Tem mais um aí que a gente vai ver hoje na sequência e vamos discutir. Ordinário. Usucapião ordinário. O que acontece aqui? Sempre pensando em lapso de tempo, prazo, né? Então, a questão aqui é, qual é o prazo para eu usucapir aquele imóvel? Então, aqui nós já vamos ver a regra de 10 anos, dono, contínua, mansa e pacífica. Mas atenção, olha o que ele tem que ter. Esse é o único que vai exigir um justo título e boa-fé. Esse é o único que a gente vai ver na noite da discussão e tudo, então, quem vai estar exigindo. Pega aí o 1242, olha lá. O 1242 diz assim, ó. Adquire também a propriedade do imóvel, aquele que continua incontestadamente com justo título e boa-fé. Vou marcar aí. 1242, já puxa aqui e coloca usucapião ordinário. Essa situação de boa-fé é aquela situação onde o cidadão se aposta no imóvel e ele nem imagina que ele tem dono, certo? Isso, sim. A gente se ocupou de um pedaço de terra lá na esquina, lá no final da cidade. Ele não utilizou de violência, tem clandestinidade, não usou nenhum vício para entrar ali. E ele vai ter que provar isso. E o que é o justo título? Pode ser que ele tenha, né, uma compra e venda, pode ser que ele tenha um contrato de gaveta, né? Pode ser que ele tenha um instrumental para exigir. Então, esse justo título é que pode pegar na hora das ações, né, de praticar mesmo. Você vai perguntar lá para o Zé Grilo, mas você tem algum contrato, alguma coisa, né? Ele fala, não tenho. Eu estou lá morando. Você vai entender, então, que ele não vai, a gente não vai usar do usucapião ordinário. Vamos ter que usar qual? O anterior, que é o extraordinário. Isso se não cair nos outros que nós vamos ver. Pode acontecer dele entrar no constitucional, né? Urbano, rural. Pode ser. Mas aqui até agora, não tem justo título. Se não tem, eu vou olhar para o anterior. Doutor, então, esses grilos que o povo grila ali, entra nesse aí? Se for de 10 anos e tiver... Geralmente eles têm uns contratos de gaveta, né? Pode acontecer. Não, eu falo assim, as pessoas que grilam aquela terra. Usa nesse aí, né? Primeira coisa, eles tomaram posse, né? Eles podem entrar com a ação de usucapião? Pode. Às vezes eles nem entraram ainda. Estão lá 10, 15 anos.
mas puxou energia, puxou isso, puxou aquilo. E se ele... Muito bairro, assim. Sim, mas vários bairros nossos iniciou assim. Vários foram, né, construindo dessa forma. O Brasil começou Mas aqui. tem que entrar com uso campeão. O Brasil começou, alguém já chegou e se apossou aqui. Mas não basta ele estar lá, tem que ter ação. Se ele não propor ação, ele tem posse. Alguém pode chegar e reivindicar dele. Ah, ele pode se defender falando que ele está lá há 10, 15 anos? Vai se defender. Professor, não interrompendo, mas Pode falar. que a colega falou do grileiro ali, eu acho que se eu como do grileiro, tipo, eu tenho boa fé, porque ele me disse que era dono. E aí, se eu fico 10 anos, eu tenho boa fé. Porque se aparecer outro dono, depois eu digo, olha, eu comprei do doutor Enéas. Pode ter um contrato de compra e aqui. venda, pode ser. Ah, mas eu tenho um documento que é meu. Bom, mas então, há 10 anos aqui, você nunca apareceu. Eu tenho boa fé. Sim. Né? A ideia é você ter algum documento que lhe comprove de que alguém lhe transferiu, ou de que alguém passou, né? Às vezes a pessoa quer correr, vamos fazer um contrato de gaveta, porque aí é 10 anos, mas se você olhou no de cima, se você está lá com moradia, você está lá com produção, não precisa disso, pô. Não precisa dessas artimanhas que às vezes você ouve, né? Então, o que pega aqui muito, ó, que vai ter como questões aí nas questões objetivas, afirmando que no uso campeão ordinário eu preciso do justo título de boa fé. Pode anotar isso. Aqui é, além, logicamente, do prazo, que é sempre, né, sempre falado. Então, aqui eu destrinchei o 1242. Propriedade imóvel, contínua e incontestadamente, todos têm, porque ninguém, se tiver alguma ação lá, já não é, né, uma posse tranquila. Justo título e boa fé, 10 anos. Será de 5. Opa, de novo. Mas se for de 5, o quê? Adquirido onerosamente com base no registro constante do cartório. Espera aí, hein? Aqui é uma novidade. E aqui está dizendo que teve registro em cartório. Mas que depois foi o quê? Desde que os possuidores estabelecido moradia, vestimento, interesse social e econômico. Francisco falou, mas eu estou morando lá, tive um contrato, comprei de fulano, comprei e venda. Não, eu poderia até ter tido uma escritura de público, ter registrado, e aí ter sido questionado depois. Para anular mesmo, cancelar. Ele diz, será de 5 se o imóvel haver sido adquirido onerosamente, você pagou por aquilo. Com base no registro do respectivo cartório. Você fala, poxa, mas eu olhei lá, era o Raimundo mesmo, proprietário. E depois foi questionado e cancelado. Desde que eu comprove que a minha, 5 anos, pouco tempo, né? Mas inovação. Sim, um barracão lá, fiz lá oficina, fiz lá né? Olha aqui, vou destrinchar mais um pouco, ó. Estamos falando do uso campeão de nada. Inovação. Parágrafo único é uma inovação, trouxe uma inovação. Alguns chamam de uso campeão tabular. Olha esses nominhos aí. Põe no copo, põe no lado aí, parágrafo único do 1242. O Tartuccio fala essa terminologia. A nossa obra básica, que é o Schreiber, também usa. No parágrafo único, como uso campeão ordinário, né? Mas também conhecido no parágrafo único, esse que é de 5 anos. Uso campeão tabular. Foi entabulado, foi realizado alguma forma, né, de negociação
e que mais à frente, infelizmente, houve o cancelamento. Ainda no caso ter sido imóvel adquirido por ato oneroso, instrumento e consta instrumento de registro público, cancelado posteriormente, ou seja, você compra tudo certinho, mas depois é anulado todo o seu negócio. Professor, ninguém não vai se inovar, porque se 10 anos exige a boa-fé, nesses 5 anos seria santa fé, né? Porque é uma fé suprema que o cara comprou. E cara... Aqui nem exige, né? Aqui ele está quieto, né? Vamos dizer assim, já é por si só uma boa-fé. Ele tem tudo contrato, oneroso, registrou. Muito mais com você. Essa aqui é um exemplo, acho que está até à frente, de uma boa-fé objetiva. Como a gente fala toda vez, boa-fé, isso aqui é boa-fé objetiva. O tempo fica reduzido a 5 desde que os possuidores, moradia, estabelecido, né? Investimento, associado, interesse social e econômico. Desde que nele tenha feito despejo que não seja interesse apenas do possuidor, né? Mas o que mais pega está aqui, né? Sempre você observa que deve ser utilizado o que? Para moradia. Função social da propriedade. Essa ideia aqui é essencial. Anotaram aí esse termo? Uso capião tabular. Se o cancelamento decorre da nulidade, não se tem um justificativo. Sendo o negócio jurídico anulável, ou o que se debateu foi a respeito de validade do registro. A eficácia ou ineficácia do negócio repercute no registro de imóveis. Isso é uma afirmação de Schreiber. Poxa vida, fiz tudo certo, ainda assim teve uma nulidade. Mas você está de 5 anos lá, sua moradia, você investiu, né? Está utilizando o imóvel? Estou utilizando. Então, qual que vai ser a discussão principal aqui? Vai haver a nulidade do registro, mas em contrapartida, ele tem direito a quê? Ao uso capião. Ponto principal é, na ação que discute a nulidade do registro, ele vai se defender. Ele vai falar, não, por argumentação, caso a minha propriedade registrada for cancelada, anulada, eu estou lá há mais de 5 anos. Olha que interessante. É uma defesa de pedidos, né, sucessivos. Um pedido principal e um pedido subsidiário. O pedido principal é, mantenha a minha... Pois tem alguém aqui. Mantenha o meu registro, mas, se não tiver, se eu vir a perder, eu quero discutir também minha defesa aqui, o uso capião. E se é uma ação pelo procedimento comum, eu posso contra-atacar com a reconvenção. E esse contra-ataque nessa ação aqui, uma ação de conhecimento, magistrado, gerar nulidade, o contra-ataque eu fico imaginando, além de contestar, dizer que o negócio é válido, eu já pensaria num contra-ataque, falar, excelência, então peraí, se a ação dele for procedente e anular no registro, minha ação de uso capião também vai ter que ser procedente. Então o senhor vai anular o registro, vai julgar procedente a ação dele, mas vai julgar a minha reconvenção procedente também e vai determinar a manutenção da minha propriedade. Olha que interessante, né? Hoje eu estou só pensando com vocês algo novo, né? É uma inovação, né? Pode acontecer? Pode. A gente discute muito cartórios que fazem registro em cima de registro de propriedade, pessoal. Acontece isso, às vezes, por um erro notorial, mas muitas das vezes por pura má-fé, né? Tranquilo até aí? Anotaram os 2 artigos? Aliás, no artigo 1242, parágrafo 1. É uso capião ordinário? É com menor prazo? A doutrina quer dar nome diferente?
Já deu. Uso capião extraordinário, regra 15, né? Pode vir para 10. Uso capião ordinário 10, regra, pode vir para 5. Uso capião especial, também conhecido como constitucional. Especial, também conhecido como constitucional. Mas por que constitucional? Porque ele está também na Constituição. Ele está também na Constituição. Então, atenção. Nós vamos pensar agora na Constituição em conjunto com o Código Civil. Vamos pegar lá? Vamos primeiro na Constituição. A Constituição é de 88, o Código Civil é de 2002, né? Com vigência em 2003. Então, vamos pegar lá. Depois eu entro aqui no urbano, né? Vou destrinchando. Vamos pegar esse uso capião rural. Vamos só localizar aí. 191 da Constituição. Lê para nós aí, Francisco. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição à área de terra em zona natural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtivo por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-á a propriedade. Pegou aí? Estou falando de uso capião especial, também chamado de constitucional, e aí nós vamos subdividir em rural e aí urbano depois. Pega aí o 1239, pega lá, do Código Civil. Vou ler para vocês. Olha lá. 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, pode ter outra propriedade, possui como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares. Atenção. Tornando-a produtiva para o seu trabalho, para sua família, tendo nela sua moradia, adquire a propriedade. O que pega aqui? Primeiro, o tamanho, que é 50 hectares, e não estou falando urbano, estou falando rural. Ok? É isso. Esse é o importante. Aliás, por prazo, a gente vai ver que o prazo dos 5 anos vai se tornar comum a partir de agora. Olha lá. Localizamos aí, depois a gente vai mexer mais. Estou só localizando na Constituição e no Código. Estou falando do rural. Rural, então, até que tamanho? Superior a 50 hectares. Extraordinário não falou nada de tamanho, falou só de tempo. O ordinário falou só de tempo. E agora, pela primeira vez, alguém fala do tamanho. Ainda no uso capião especial, também conhecido como constitucional, mas agora urbano. Alguns chamam de pró-moradia. Inovação. 183 da Constituição. Aí eu vou ler um pouquinho do Estatuto da Cidade, que é uma lei antes do Código, mas como é uma lei especial,
Ela é importante. Porque essa lei especial, ela ainda subdivide o urbano individual e uso capião urbana coletivo. Eu fiz questão de pôr aqui, pessoal, até para a gente já ter conhecimento, tá? Mas eu quero saber mais do Código Civil. Ok. Lembra nós o 183 aí, Francisco, da Constituição. Só o caput, professor. Só caput. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados. Vou marcar texto aí. Anos, ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja propriedade de outro imóvel, urbano ou rural. 250 metros quadrados, não é pouca coisa não, hein? Vocês terem uma noção, hein? É. E 50 lá no rural, hectares também não é pouca coisa, né? Então aqui eu estou falando da uso capião urbana. Na Constituição, eu posso pegar já no Código Civil. Pega o código aí, vamos lá. Nós acabamos de fazer a leitura dele, né? Olha lá. 1240. Aquele que vocês estão colocando os nomes aí nos artigos? E aquele que possuir como sua área urbana até... Mas copiou a mesma coisa da Constituição. É que a Constituição é de 88, o Código Civil de 2002. Tinha que ter essa, né? Como a gente fala, essa conformidade, né, com a Constituição. Até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos e sem oposição. Utilizando para a moradia da família, adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel rural urbano. Aí bem, né? As discussões que a gente vai abrir na sequência. O que eu coloquei aqui? O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal também, a gente chama de Estatuto da Cidade, né? Ele também trata do uso capião urbano. Ele trata do individual e ele também trata do coletivo. Já ouviram falar nas grandes cidades ali, alguns prédios, que não é comum, né? Ter prédios inteiros invadidos, mas há situações dessas. Então a gente vai pensar no coletivo e vai pensar também no individual. Então eu vou ter Constituição, Código Civil e lei. Se eu for pelo tempo, né? 88 a Constituição, 2001 Estatuto, regra especial, né? Afasta geral, e o Código Civil de 2002. Tranquilo até aí? Sim. Então agora eu saí do extraordinário, saí do ordinário, estou dentro do especial, pensando no urbano. E agora tem que ter metragem, que é 250 metros. Até 250 metros. Regulamentação. Então, eu separei, né? Bastante, assim, né? Então, vamos lá. Pensar no rural. Então, vamos pensar no rural agora. Lá no início estavam os dois, só para entender que existe urbano e rural. Vamos pensar só no rural. Código Civil, 1239. O que diz lá? Eu coloquei alguns nomes, como eles são conhecidos, ó. Uso capião especial rural, prolabore. Na Constituição, artigo, prevê até 50 hectares. Proibidos imóveis públicos. Imóvel público não pode ser usucapido. Isso é a regra.
gente vai ler, tem a lei 6969 lá que fala de uso capião lá da... Calma. Constituição de 88. E ela é taxativa no parágrafo único do seu artigo 191. Anota aí, marca texto para outro artigo também que vai falar a mesma coisa. Imóvel público, proibido o uso capião. Não pode ser proprietário de outro imóvel. Então, até 50 hectares. 2, prazo. Qual é o prazo? 5 anos. E não pode ser proprietário de outro imóvel. 5 anos. Rural, 50 hectares, poxa. Não é à toa que, né? A discussão é grande. Olha lá o artigo. Mas é uma reprodução da Constituição. Está em conformidade já. Hoje o Supremo Tribunal Federal fala em interpretação conforme a Constituição. Quando a gente estuda lá o artigo 20, 21 de direitos de personalidade, interpretação conforme a Constituição. Quando eu estudo família, a parte de dissolução, casamento, a Constituição fala, o casamento só pelo divórcio, mas o Código Civil ainda fala em separação. O Código de Processo Civil ainda fala em separação. Então eu tenho que ler o Código em conformidade com a Constituição. Opa, meu pai. Aqui. Ele que não sendo proprietário, o que você já vai escrever aí? Uso capião? Por 5 anos ininterruptos, sem oposição, isso aí todos têm, né? Sem oposição, né? Área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtivo seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia. Função de propriedade, não ter oposição. Mas ele foi lá, teve ação. Teve sentido a ação. Característica, então, só para fixar, situação do homem ao campo, a ideia da função produtiva, morar, trabalhar, uso capiente, né? Nossa. O nome, né? A gente fala autor, requerente, né? Uso capiente. O princípio, né? Deve ser dono da terra, ter frutificado com seu suor, sua moradia de sua família. Tá. Tais requisitos impedem que a pessoa jurídica requeira o uso capião. Por quê? Porque ele tem que ter uma família, moradia. Não exige justo título de boa-fé. Justo título de boa-fé só em qual que a gente viu? Lá no ordinário. 10 anos. O único que falou em justo título de boa-fé. Até agora. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí da turma. Mais um minutinho, aí eu vou ver as dúvidas, tá? Só fechar essa parte aqui do rural. E do urbano dar uma começadinha. Até aqui tranquilo? Uso capião rural. Precisa de justo título de boa-fé? O único que nós vimos até agora, se você olhar, foi o uso capião ordinário. Extraordinário não. Rural não. E a gente vai ver que o urbano... Benefício é a favor da família, ok? Família, né? Constituído o casamento, envolve união estável, e também nós já falamos, né, nessa família monoparental, né? Uma coisa é a mãe, o filho, o pai, o filho. A morte de um dos cônjuges, um dos conviventes, ou do pai ou da mãe que dirige, não prejudica o direito dos integrantes.
estamos morando lá e vivendo e sobrevivendo. Faleceu o pai, ficou a mãe com o filho. Tem direito ao usucapião. Porque senão a gente vai pensar que família é só a constituição do pai, mãe e filho. Direito, alguns falam direito das famílias hoje, né? Acesso possessiones. A doutrina e a jurisprudência não agasalha a soma de posse. Não pode o possuidor acrescentar a posse dos antecessores, uma vez que teria de estar presente na qualidade de posse. Atenção. Visto que há requisito personalíssimo com a soma, com produtividade, com a família morada no local. O que é isso? Se tiver os filhos, estão lá, morreu o pai, ficou a mãe com o filho, tem direito. Morreu a mãe também, ficou o filho, ou os filhos, eles têm direito, porque eles moram lá. Eles estão vivendo naquela área. Ah, mas eu sou um outro que agora eu quero também ter direito. Mas você morava lá, você utilizava daquela terra? Essa é a questão aqui. Que é questionável, porque o código não fala. O código, pelo contrário, ele permite, se a gente observar, a utilização dos antecessores. É porque aqui há uma discussão de ter esse trabalho, essa família ali naquele local. Rural, tranquilo até aí? Vou parar por aqui, vou só dar uma deixa do urbano, mas é que o urbano a gente vai precisar da Constituição, do Código Civil e do Estatuto da Cidade. Vou parar um pouquinho aqui, vou deixar na tela, vou só ver se tem alguma dúvida aqui. Vai lá. Mantenha o distanciamento. Pessoal, só vou ver se vocês têm alguma dúvida aí, se querem perguntar. O pessoal que está aí na... Deixa eu olhar. Perguntas? Espera aí que eu vou pegar o meu fone aqui, que vai ficar melhor. Vamos ver as dúvidas. Vendi uma casa, deixa eu ver. Vou lendo para os colegas que eu coloquei o fone. Acho que agora não sai ali. Boa noite, Gerson. Eu sou o Gerson. Na uso capião especial, vale os 250 metros, uso capiendo apropriou de um terreno maior? Bom, essa é a primeira pergunta. Considerando uso capião especial de área urbana até 250 metros, que o uso capiendo apropriou de um terreno maior. Entendi. Vai fazer uso capião até 250 metros, né? A ideia é essa. E o restante, Enéas? O restante, ele não vai conseguir fazer o registro do seu imóvel, né? Se for urbano. Vocês entenderam a pergunta? Está ali na tela, né? Se o Gerson quiser comentar alguma questão aí, pode falar, seu Gerson. Fique à vontade. Luiz Márcio. Vendi uma casa por contrato. Vendi uma casa por contrato, ok. Rezava numa cláusula que o comprador teria que quitar impostos e taxas, ok.
Vendi. Tá, e aí tinha água, luz e IPTU, né? ITBI que estavam atrasadas. Assinado e reconhecido firma. Ele pode alegar que não vai pagar, a casa tem escritura. Você fez a compra e venda, Luiz, eu acho que é isso, né? E no contrato há a previsão de quem está... na verdade, para ter validade esse contrato de compra e venda, você colocou cláusula de quitação dos impostos, né? Ou seja, só vai haver, na verdade, a transferência depois dessas cláusulas que você colocou aqui, é uma entendendo. Aí não é nem... Aí não vamos discutir o uso capião, vai discutir é um contrato, é um negócio de compra e venda. Havendo essa cláusula, me parece que só vai ter validade após o cumprimento, né? Ele pode alegar que não vai pagar, não. A partir do momento que ele assinou, né? Pactuou, né? Mas posso como IPTU é próprio terreno, né? Vai ficar vinculado ao bem, não à pessoa. Caio Mário, cara Ruda, a possibilidade de pedido de reintegração de posse. Acho que é A no sentido de haver mesmo, né? Existe possibilidade de pedido de reintegração de posse, sem que, no entanto, tenha se consumado esbulho. Reintegrar sem esbulho, bom, se não teve esbulho, só turbação, aí já vou ver a dúvida, senhor. Só turbação, aí nós vamos falar em manutenção. Propôs a manutenção, houve o esbulho, na mesma ação, reintegração. Fungibilidade das ações possessórias. Havendo apenas medo ou receio do dono. Não, medo ou receio, você pode fazer o interdito proibitório, que é uma forma de você evitar que aquele que está, né, causando esse medo, esse receio. De nada, Luiz, precisando. Seu Gerson levantou a mão, vamos ver. Fala aí, seu Gerson. Eu vou tirar só o slide, que a gente pode ver todos. Pode falar. Aí. Vocês estão... Eu não estou ouvindo. Estou sem... agora dá. Agora sim, pode falar. Mas eu não consigo ouvir no meu som aqui. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: tanto para uso capião especial na urbana quanto rural, pode ser uma fração de um todo maior? Ou na escritura desse 250 metros ou dos 50 hectares, teria que ser aquelas 50 hectares ou 250 metros? A área pode ser... Uhum. Um terreno a área que vai ser... metros quadrados. Pode falar. Um terreno de 360 metros quadrados. O cara vai lá e... Não, como ele, de repente, já tem até ciência disso, ele pega e fala, não, é 12 por 30, eu não quero 12 por 30. Eu só vou fechar 12 por 10, ou 12 por 20, que dá 240. Ele pode fazer isso? Ele só pode usucapir até 250, se for urbana, e 50 hectares for rural. Mas lá tem 100 hectares. Eu vou usucapir quanto que eu consigo sentença para declarar e registrar no cartório. 50 hectares. Mas eu quero os 100. Ele não vai conseguir usucapir 100. Eu vou usucapir 50 agora, 50 depois. Ele não vai conseguir. Então eu vou regularizar 50 e ficar com 50 irregular. Isso vai acontecer. E no caso de urbano? Por exemplo, coisa. Terreno é 12 por 30. Tranquilo. Aí ele deixa 12 por 30, 360. Ele deixa 90
metros no fundo e cerca só mura os 250 da frente. Ele vai ao Zucapi, vai registrar até 250. Essa é a regra. Tá. Ele vai conseguir o Zucapira até 250. Independente se ele levar mais, for maior. Se for um condomínio, que a gente vai ver pelo estatuto da cidade, eu posso ter um condomínio. Esse é um exemplo até do Tartúcio, do Flávio. Eu tenho um condomínio e aí entram, né? E começa a ação do usucapião que vai ser individualizada. Condomínio como cabeça, na ação de usucapião, ativo, mas ao final a sentença vai ter que individualizar cada unidade. Dentro dos 250 metros que nós estamos pensando. Essa é a ideia primária. Ah, e o restante vai ficar irregular? Vai ficar irregular. Ah, mas tem o seu Zé da esquina que foi lá e ficou também com a parte dele, vai ficar com os 90. Ele pode conseguir os ucapiros 90? Pode, se tiver o prazo e os requisitos. Eu acho interessante um caso, e aqui em Cuiabá tem um prédio antigo no centro, onde os condôminos proprietários começaram a utilizar a área comum do corredor. É um prédio muito grande, mas a área comum permitia, em alguns dos apartamentos, ter um espaço lateral de uso comum para andar, né? Aí você olhava assim, eram tipo uns 10, 15 metros ali. O que aconteceu nesse prédio? Todos os apartamentos que tinham essa lateral era de uso comum, ele abriu uma porta e fechou em frente e utilizou ali como uma despensa. Estou falando de um prédio urbano e estou falando de proprietários. Isso deu uma ótima discussão. Mas muitos que estavam lá tinham mais de 15 anos feito aquilo. Eles fecharam a parte que dava para o corredor comum, abriram a porta do apartamento para aquele espaço. Passou a ser uma despensa. E a discussão poderia haver um usucapião daquela área? Foi uma discussão enorme. Mas foi reconhecido a possibilidade de usucapião dentro daquele pequeno espaço ali. Mas é importante a pergunta, porque o usucapião aqui em Mato Grosso, acho que o seu Gesto lida bastante também na área da engenharia, tem muito isso, né, seu Gesto? Muito, muito mesmo. Sim. Muito. E não é distante, não. Eu falo para os alunos, passou a ponte, às vezes, ou até antes dela, tem problema. É muito porque... E não é só por justo título ou não justo título. Nós temos aqui muitas situações em Cuiabá de loteamentos irregulares, que só se consegue resolver com o uso capião. Né? Não teve, vendeu, mas não teve, aquele contrato dele não tem valor nenhum. Né? Então só se consegue resolver com os capião. Acho que todos os bairros aqui, até bairro como Chácara dos Pinheiros, por exemplo, está sendo legalizado com o uso capião. Né? Coletivo, é claro, que ninguém vai conseguir fazer. Mas obrigado aí pela resposta. É porque realmente a pessoa não vai conseguir, né? No especial, legalizar 360. Então, ele, de repente, só chega até no 250. O senhor tá microfone desligado, professor. Seu áudio está desligado, professor.
Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Só que ela não tem relação com a questão agrária, entendeu? E nem direitos reais. Só uma pergunta por curiosidade mesmo. Pode fazer? Ele tá sem microfone lá, Kevin. Vai ser meio complicado de responder agora, hein? Vixe, pior que é verdade. Ele falou agora há pouco aí comigo, eu escutei. Ele Tem colocou alguém, no chat aí que o microfone dele travou. tem alguém na sala aí que pode falar para ele? Acho que o Francisco tá lá ainda, eu Acho acho. que ele sabe que travou já o microfone dele. Ah, então tá bom. Ah, desculpa. Agora, tá me ouvindo? Pode falar, Kevin. Então, professor, eu estou montando a contestação aqui e eu gostaria de saber se a petição se a exordial tiver com inépcia, lá nas preliminares eu posso colocar a inépcia da petição e depois eu posso escorrer sobre os fatos? Só uma pergunta, colocar o tópico fatos ou não, eu tenho que escorrer até o final sobre a inépcia dela? Você está alegando preliminar? Isso. Na questão da inépcia, né? Aí você perguntou se alegar preliminar vai acontecer o quê? Não, eu tô falando assim, professor. Se eu alegar na preliminar a inépcia da petição, da exordial inicial, depois eu posso discorrer sobre os fatos verdadeiros, verídicos da questão em pauta ou não? É essa a pergunta. As preliminares você está alegando, pode alegar litispendência, coisa julgada, incompetência, todas as matérias. Aí depois, com fundamento no princípio da eventualidade, se não for acolhido, você já discute o mérito. Entendi, professor. Não fique só nas preliminares, que se ficar não acolhida esta, pode ser ação procedente, né? E aí você perde a causa. Como assim, professor? Se você alegar só a preliminar e ela não for acolhida, a matéria de mérito vai ser julgada procedente. Pode ser julgada procedente. Ah, tá. Eu também discorri sobre as preliminar mas só falar da preliminar do processo da exordial inicial, né? Sim, você alega preliminar de inépcia e o mérito, o que você está alegando? Do mérito? É. Do mérito aqui, isso eu tô alegando sobre a incongruência, entendeu? E também sobre a questão da motivação do artigo 457 do CPC, que fala sobre a questão do depoente que tem interesse no objeto do processo. Entendeu? Isso. Alega os dois, preliminar e mérito. E também estou alegando sobre a questão do... Abriu o processo. Kevin, deixa eu só terminar essa gravação. Permanece Sim. aí que eu vou conversar com você. Só um momentinho. Ok. Pessoal, vou só finalizar a nossa gravação, desejar uma boa noite a todos. O material vai estar na sequência já para vocês, como a gente discutiu aqui, e aí continuaremos ainda discutindo a uso capião. Pessoal que esteve comigo aí, obrigado, Francisco, os colegas, tá? Se cuidem. Vou só finalizar a gravação, mas aí eu continuo conversando aí com o Kevin, quem quiser participar também.